Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva. Esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 8 de novembro de 2023, uma quarta-feira, e só deixar um recado rápido aqui para vocês. Amanhã, dia 9 de novembro, às 8 horas da noite, evento Day Trade consistente, 100% online, 100% gratuito, para você aprender a fazer 5 de 1, ou seja, 5 dígitos dentro de um mesmo mês. Isso significa 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. E para você entender o caminho para se tornar consistente, o que eu mostro para vocês aqui é a minha consistência, o meu resultado terminando todos os meses positivos lá no Arriscando a Própria Pele. Então não perca essa oportunidade, se inscreva, link na descrição desse vídeo, e não adianta reclamar depois que acontecer, passar e você não tiver mais acesso, tá? E agora vamos direto para as notícias e entender o que impacta o mercado hoje, começar falando pelo discurso do Jeremy Powell, presidente do Banco Central Americano, do Fed, do Federal Reserve, tá? E a expectativa é positiva para que ele traga informações com relação à queda de juros americano. E qual que é a informação que nós temos até agora? A sinalização, dados indicadores que nós temos acesso até o momento, diz que sim, a gente pode ter uma estagnação e até uma queda nos juros americanos, porque literalmente a economia americana está mostrando sinais de queda, certo? Então uma queda, um resfriamento na economia americana, que é o que eles estão esperando, tem queda na inflação, uma queda na inflação tem impacto na taxa de juros, mas ainda dizem para termos cautela com relação a essa notícia, porque isso pode de fato impactar o mercado, isso pode não ser tão positivo assim, talvez a fala do Jeremy Powell venha nessa condição. Calma, gente, calma e cautela, vamos esperar sair mais notícias para que a gente possa entender para onde vai o mercado, tá? Também teve ontem, que impactou bastante, isso vai se desdobrar hoje, ata do Copom que animou os mercados. Ele sinalizou uma possibilidade de ainda mais 2 quedas na taxa de juros de 0,50 bips, o que é maravilhoso, tá? Como eu vim falando aqui nos Bom Dia Day Traders para trás, eu falei para vocês, olha, podemos lá quando a taxa de juros estava alta, podemos ter um corte de queda de juros, pensem em NTNB como investimento, não era uma indicação, mas era só uma sinalização. Eu entrei e tá dando muito bom, e eu vou falar para vocês, se tiver mais essas duas cortes de taxa de juros, vai ser muito bom, também vai ser melhor ainda. E também tem informação de vendas varejo Brasil que vai movimentar o mercado, talvez a gente continue vendo o mercado pressionado. Eu mostrei para vocês ontem, o gráfico estava literalmente pressionado na compra no índice e pressionado na venda no dólar. E como saiu a informação, data do Copom positivo, o mercado continuou num movimento de alta no índice, coisa que eu não esperava por conta de toda aquela pressão, e continuou num movimento de queda no dólar, também que eu não esperava por conta de toda a pressão, mas fez um movimento interessante. E aí quando a gente for falar do gráfico eu vou pontuar para vocês essas sinalizações. Agora vamos direto para o calendário econômico, entender os horários impactantes da bolsa, começar falando pelas 9 horas da manhã que tem vendas varejo aqui no Brasil, como eu disse recentemente nas notícias, e isso vai impactar e movimentar o mercado logo na abertura do pregão, tá? E na sequência a gente tem às 11h15 o discurso do Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano, que eu disse para vocês, depois do fechamento do pregão, lá para as 10h30 a gente vai ter IPC chinês. A gente fica atento às informações, porque literalmente esses indicadores mostram pra gente como é que tá a força da economia chinesa, mesmo sendo uma economia fechada, tá? E antes de dar continuidade, eu vou falar dos principais horários da bolsa, lembrando que às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, mercado futuro, às 10 horas abre o mercado à vista, quando eu gosto de operar, quando já deu movimento, quando a bolsa já se comportou. E eu esqueci ontem, um amigo do canal me sinalizou ontem que às 11h30, é às 10h30 que abre a análise, mas por conta do, até esqueci o nome, do horário de verão, perdão gente, por conta do horário de verão americano, a bolsa dele está abrindo às 11h30, a NYSE está abrindo às 11h30. Eu deixei essa informação para falar para vocês ontem, esqueci, não deixei sinalizado nas notícias, era para eu ter deixado, mas hoje já estava muito bem, a informação estava muito bem cravada na cabeça, porque de fato ontem eu aguardei às 11h30 para a abertura do mercado, então fica esse ponto de sinalização aqui para vocês, para que a gente fique atento também a essa informação, a essa mudança que nós temos aqui. Vamos dar sequência agora e vamos lá para os principais indicadores, tá? E cotações de bolsas mundo afora, começar falando pelo mercado asiático, tá? O mercado asiático ele fechou praticamente todo em queda, e a Europa nesse momento está toda em queda. Estados Unidos está praticamente todo em alta, com exceção ao SP500 que está numa queda de 0,6%. E falando dos principais indicadores e cotações dos indicadores, tá? Vamos começar pelo IWZ, nossa bolsa dolarizada, que fechou numa alta de 0,69%. Barril Brent de petróleo cotado em $80 nesse momento. Ótima notícia, ele chegou a bater quase $100 há umas semanas atrás, quando estourou a guerra entre Israel e Hamas. Como
a guerra não escalou e sinalizou um resfriamento agora, isso também fez com que todo mundo se tivesse os ânimos acalmados com relação à cotação do barril Brent de petróleo, que está numa queda de 0,57%. O minério de ferro está numa alta de 1,6%, DXY, que é o índice do dólar, está numa alta de 0,32%, VIX, que é o índice da volatilidade da SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 0,74%, e as bitcoins estão nesse momento cotadas a 34.406, e como nesse momento eu falo para vocês, recado para quem está me vendo pelo Instagram, o Bom Dia Day Trader para você acabou aqui, mas se você quiser ver a análise do gráfico do índice futuro e do dólar futuro, corre lá para o YouTube, porque de fato lá eu vou mostrar para vocês. E como eu sempre falo no final dos vídeos aqui para o pessoal do Instagram e também do YouTube, bora pro game. Agora vamos dar sequência aqui para analisar os indicadores do índice futuro e dólar futuro, começando pelo INDFUT 60 minutos horário dos day traders, que eu sempre falo aqui para vocês, tá? No day trade a gente olha literalmente o comportamento dos 60 minutos. E eu vou sinalizar uma coisa muito, eu quero evidenciar vários muitos aqui importantes. Nesse momento a gente tem uma bolsa, tá? O nosso índice futuro fazendo topo mais alto que o topo anterior, mostrando que tem tendência de queda, rompendo aquela zona de suporte, de resistência que eu falei para vocês, que nesse momento virou zona de suporte. Só que eu quero dar atenção e frisar um ponto aqui que realmente foi o que me causou urticária ontem e que fez com que eu evitasse operações ontem. E isso me deixou muito incomodado, tá? E eu vou pontuar para vocês. Notem essa linha que eu tracei aqui para vocês, tá? Ou seja, isso aqui mostra topos mais altos que os topos anteriores, mostra uma sinalização de movimento de alta no nosso mercado. Só o que eu sempre falo para vocês, olha só o IFR, tem uma divergência, gente, tem uma divergência no IFR tem uma divergência, tá? Deixa eu baixar um pouco mais o IFR aqui, porque ele não vai deixar eu fazer essa sinalização aqui e trocar a ferramenta aqui do gráfico. Vamos pegar essa ferramenta aqui, vamos lá. Qual que é a nossa divergência aqui? A gente está tendo topos mais baixos que os topos anteriores. Era isso que eu queria evidenciar para vocês e ainda continuo com um certo receio de operar na compra do índice e na venda do dólar. Ontem eu entrei na venda do movimento do dólar, que eu não dei continuidade justamente por causa disso. Eu falei, cara, o mercado está pressionado, não está fazendo sentido na minha cabeça essa continuidade. Óbvio que estávamos impulsionados pela notícia da ata do Copom, como eu disse para vocês recentemente, e isso deixou os mercados animados. Mas isso mostra para mim que nós podemos ter aqui outra coisa emblemática quando nós vemos esse comportamento da bolsa. O que é isso? Uma deriva. E uma deriva, uma vez que rompida, ela faz um movimento de queda. E nós temos aqui um gap aberto ainda, tá? Eu vou sinalizar aqui para vocês. Deixa eu pegar a ferramenta caneta. Eu tô trazendo vários elementos aqui para vocês para dizer o seguinte. Sim, tô animado com a bolsa se movimentando para cima? Sim. Gostaria que ela continuasse? Sim. O comportamento do preço tá me dizendo isso? Não, não tá me dizendo isso, pelo menos a olhar pelos 60 minutos. Toda análise de 60 minutos está me dizendo o seguinte, ó, o mercado está pressionado na compra, o mercado está fazendo divergência no IFR, o mercado está sinalizando que ele literalmente está fazendo um movimento de distribuição. E eu já falei aqui para vocês de distribuição e acumulação, distribuição normalmente em topos, o mercado está realizando o lucro dele para aí o mercado começar a cair. E quando a gente tem acumulação, normalmente é em fundo, quando o mercado está acumulando, acreditando que o preço vai subir. E isso me diz que estamos numa distribuição. Ah, vai se validar? Só vamos saber nos próximos dias, só vamos saber se o mercado de fato fizer um movimento de queda. Eu posso estar completamente errado, mas eu digo para vocês, normalmente quando eu faço essas análises aqui no mercado financeiro, gráfico, no Bom Dia Day Trader, ao longo dos dias ela começa a se concretizar, tá? Eu vou dizer para vocês que se você pegar todas as análises que eu fiz aqui no Bom Dia Day Trader, eu não costumo dizer que o movimento está ao contrário do que ele de fato está. Ele está para o alto sim, mas para mim está pressionado e vai cair. Vamos dar uma olhada aqui, desculpa gente, vamos dar uma olhada aqui no diário. Tá, vamos olhar o diário, e olha só o diário, vamos afastar o gráfico aqui para ver o comportamento do diário. O diário subiu, olha outra sinalização importante que eu tenho aqui para vocês, tá? O diário subiu sem volume financeiro. Deixa eu pegar aqui a ferramenta triângulo e apontar esse ponto do gráfico. Vamos tirar aqui essas sinalizações que eu fiz de deriva. Olha esse ponto do gráfico aqui, tá? Este candle foi com volume financeiro abaixo da média móvel de 20 aritmética que eu coloco no preço. Ou seja, essa média mostra para mim a força do mercado. Na média ou acima dela, eu estou com força financeira, eu estou com volume financeiro. Abaixo da média mostra que não estou com volume financeiro. Então o mercado está subindo sem volume financeiro, o que é estranho. Ou seja, a gente não está tendo muito movimento, muita liquidez no mercado, o que mostra que, de repente, se eu tiver uma injeção de liquidez, pode sim virar tendência e já existe um distanciamento da média móvel de nova exponencial para o preço, o que, de novo, me causa estranheza. Todo esse conjunto de informações não me dá
credibilidade para acreditar que o índice vai subir. Para mim, se mantém lateral. Se subir, vai ser por conta de alguma notícia específica, mas a tendência tá no médio e longo prazo, no curto prazo, no médio e longo prazo não dá para saber, mas no curto prazo é queda. E lembrando, gaps são fechados no mesmo contrato. Então a gente ainda está no contrato do índice e entendo que ele vai fechar no mesmo contrato, entendo que ele faça um movimento de queda para fechar esse gap aqui no mesmo contrato. Vamos dar uma olhada no dólar, tá? E o comportamento do dólar está inversamente igual. Deixa eu tirar aqui a boleta day trade, que a gente não precisa olhar agora, tá? Mania de day trade quando tá operando deixar a boleta ali. Mas vamos lá. Olha só, o mercado fazendo fundos, tá? Notem, olha só, um fundo mais baixo que um fundo anterior. Vamos pegar a ferramenta caneta, fazer o mesmo desenho que nós fizemos aqui no índice, fundo mais baixo que o fundo anterior. E olha só, vamos pegar esta ferramenta aqui de linha e eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que comportamento estranho. Novamente, temos uma divergência no IFR, tá? No IFR mostrando o seguinte, ó. Eu tenho fundos mais baixos no preço, eu tenho topos mais baixos no IFR. Normalmente eu falo para vocês que manda é o preço, mas quando eu tenho essa divergência, o IFR é um oscilador de tendência, mostra que existe pressão e ali pode ter literalmente acumulação para fazer com que o mercado suba. Lembra que eu falei que acumulação é em fundos para empurrar o mercado para cima? E aí de novo a gente está bem aqui rompendo, nós rompemos e concretizamos esse rompimento de uma zona de suporte, que virou zona de resistência. Porém, com todo esse contexto do mercado, mesmo que o preço já tenha chegado aqui próximo à linha dos 50%, eu falo, olha, tá, tem alguma coisa estranha, não faz sentido para mim, tá? Que o mercado continue esse movimento de queda, dado todo esse comportamento. Pode continuar? Sim, mas isso me deixa inseguro para entrar numa venda no dólar. Aí quando eu olho o diário do dólar, vamos ver como é que foi o comportamento do diário do dólar, tá? O diário do dólar mostra para mim que, de novo, mesma coisa que o índice, eu tive um volume de queda assim, vou tirar para você isso aqui, tive um volume de queda, tá? Olha só, o volume de queda. E nesse volume de queda, o volume financeiro foi abaixo da média móvel de 20 períodos, se mantendo o mesmo discurso que eu falei para vocês. Volume abaixo da média numa queda, não me parece que o mercado vai continuar esse movimento de queda, tá? Me parece que pode entrar sim uma força compradora, mas nas notícias estão positivas para o mercado. Isso pode sim virar tendência ou dar continuidade na tendência? Pode, a gente tem que acompanhar e ver se isso vai se concretizar, mas eu não estou confortável em operar vendas no dólar com esta queda e com esta pressão que a gente está vendo no mercado aqui, tanto no diário quanto também nos 60 minutos. E de novo, gap no dólar, as gaps são fechados no mesmo contrato, o contrato do dólar é fechado até o final do mês, diferente do índice que demora mais tempo, e aí olhando isso me dá a entender que o mercado possa vir fazer um pullback na média móvel de 9 exponencial e fechar este gap aberto, tá? Normalmente é isso que a gente assiste aqui e já viu acontecer aqui no passado. Olha só esse gap que foi aberto, que formou literalmente essa zona e foi fechado no mesmo contrato ao longo do tempo, tá? Então, temos um ponto de atenção para acompanhar essa informação e aí vamos ver se isso vai se concretizar. Bom, pessoal, do mais, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tem pontos interessantes, importantes e impactantes tanto no dólar quanto no índice, o que não me deixa confortável de operar, o que mostra que a gente está numa situação de exceção e eu prefiro operar a regra, porque exceção pode estopar no gerenciamento de risco. Vou falar para vocês, cautela no mercado, porque tem coisa estranha, tá um cheiro estranho no ar com relação ao movimento desse preço. E como eu sempre digo aqui para vocês, todo final de vídeo do Bom Dia Day Trader, galera, bora pro game!